Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa enrolação. A semana que o mundo parou, é isso aí, a semana que o mundo parou. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, que vai ser rápido, mas é importantíssimo. Quem não ficar até o final é louco, porque o mundo parou. Ninguém sabia o que estava acontecendo, se teríamos comércio internacional ou não, se os países iriam parar de transacionar ou até uma possível guerra. Já estava se falando em guerra, então foi a semana que o mundo parou. Mas calma, porra, porque crise 2001 foi muito pior, crise 2008 foi muito pior, então não é para você ficar desesperadinho, não. A hora que for para entrar em pânico, eu aviso aqui, mas está muito longe disso. Então vou mostrar para vocês um resumo da semana e depois tudo que aconteceu, o que tá tarifado, o que não tá, o que pode espirrar no Brasil, o que pode acontecer com seus investimentos. O vídeo tá super completo, mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e já me diga nos comentários, e aí, bichão, na sua opinião, nós teremos um vencedor nessa disputa entre China e Estados Unidos? Ou todo mundo vai perder, todo mundo vai ganhar? Mas me diga aí se você acha que China vai ganhar ou Estados Unidos, quem vai ganhar. Sem enrolação, então, bora falar do fechamento da semana primeiro. Acho que o grande destaque foi pro ouro, não adianta, o ouro tem subido demais, eu vou mostrar para vocês. Agora, o Ibovespa avançou, eu achei esse um ponto muito positivo pro Brasil, caiu até 123 mil pontos, depois se recuperou 127, caiu para 126 e fechou em 127 mesmo. Pô, fechando ali próximo de 130, com toda essa confusão, tá ótimo. Por que não caiu muito? Eu já expliquei, porque a bolsa não é uma recomendação, mas já está barata, então ela não caiu. Óbvio que pode queimar, pode voltar para 100 mil pontos, mas tá tão barata que diante de um desespero desse, ela nem caiu tanto. Agora o dólar caiu, só que ele tinha subido, então tem que tomar cuidado. O dólar saiu ali de 5,60, foi para 5,80, 5,90, chegou a 5,99 no fechamento do dia 8, depois ele realmente caiu fechando em 5,87, mas no intraday aqui, ele chegou a flertar com 6,10, olha o perigo. Então, com essa confusão, no meio da semana, teve um dia que o dólar chegou a ameaçar ir caminhando para 6,10. Quem chega a 6,10 chega em 6,20, chega em 6,30. A gente tira várias lições disso daqui. Por que você não fez os seus aportes quando o dólar chegou em 5,60, 5,70 no exterior? Você já está investindo no exterior? Deveria, eu fico sempre falando isso. Ah, mas o dólar está caindo. Uma hora pode subir, então vai fazendo os seus aportes. E eu, particularmente, me preocupei, óbvio, estou aqui nos Estados Unidos, vocês sabem disso. Eu tenho que comprar carro, tenho que comprar casa, quero comprar um telão para assistir os jogos do Vasco. Nem é tão caro aqui em dólar, ó, $690 uma TV 85. Tem TV maior de 100 polegadas, deve pegar uma de 100. Olha que bacana, assistir as vitórias do Vasco num telão desse e tal, mas com o dólar 6,10, 6,15, 6,20, é foda. Pô, essa diferença do dólar 5,60 para 6,10, 6,20, cara, dá um negócio absurdo se você for contar casa, carro. Carro aqui, para quem não sabe, é muito barato. A turma faz leasing. Inclusive o carro que eu quero, que é o Cybertruck, teve uma queda de preço. Ele partia de 89 mil dólares, foi para 62. Então isso dá uns 600 dólares por mês. Mas, porra, se o dólar começar a subir, fica um negócio complicado. Acho que se tudo correr bem no mundo, o dólar pode até cair no Brasil. Mas, porra, do que eu acho pro que vai acontecer é muito difícil. Ah, os economistas sempre erram. Ah, pois é, pandemia, guerra, tudo, não tem como você botar isso numa equação. Mas o dólar subiu, depois caiu e fechou ali próximo a 5,90. Criptomoedas eu considero que conseguiram se comportar muito bem, o Bitcoin ignorou a guerra comercial, conseguiu ficar ali num patamar acima de 80 mil dólares. O BTG acha que as criptos podem ter uma recuperação melhor do que o ouro, difícil, mas pode acontecer. Superou o susto, ficou acima dos 80. Enquanto eu gravo esse vídeo, o Bitcoin está 85 mil dólares. Altcoins também conseguindo se segurar depois de uma perda de uns 30% em média. Então, para o Bitcoin, ele bateu em 78, depois subiu 80, 82, até 85 agora. Tá se segurando. Muita gente tá falando, ah, agora vai para 60, vai para 50. E ele não vai, né? Eu queria que fosse para comprar mais, mas não foi para 60. Ouro e petróleo. O ouro tá dando show, batendo recorde atrás de recorde, passou dos 3.200 dólares, renovou o recorde com toda essa insegurança. No último ano, 35% de alta. Em 6 meses, quase 20% de alta. Em 30 dias, 6%.
3%, óbvio que tem a ver com toda essa instabilidade. Se você fosse um multimilionário, um multibilionário, você não deixaria um pouquinho em ouro? Ah, você tem lá 100 milhões de dólares. Porra, meu irmão, coloca 5 milhões em ouro, 10 milhões em ouro. Se der merda em uma porrada de lugar, você sabe que o ouro vai estar valendo aquilo, enquanto não conseguirem explorar um asteroide. Mas por enquanto o ouro está valendo. Então é óbvio que as pessoas correm para o ouro e os países também correm para o ouro, até por causa dessa questão toda da hegemonia do dólar. A gente já falou sobre isso aqui. Petróleo teve alta, uma recuperação, tem também a discussão entre Estados Unidos e Irã. Os Estados Unidos está pressionando o Irã por causa do programa nuclear. Então o petróleo, que tinha caído abaixo dos $60, voltou a subir. Então, em relação aos principais ativos, esse foi o resumo. Nada muito surpreendente para a semana que a gente teve. Uma semana, eu vou repetir, a semana onde o mundo parou. Ninguém sabia o que iria acontecer. Destaques dos países, acho que a gente pode começar pela Argentina, nosso vizinho aí. A inflação acelerou, isso preocupa demais, porque o Milei tem conseguido controlar a inflação, tanto que o juro saiu de 130% para 29%. Eu sei que 29% parece alto, mas porra, se você veio lá de 130 não é tão alto. O Milei está enfrentando muitos problemas, trabalhadores argentinos em greve lá na Aerolíneas Argentinas, cancelamento de voo, um rolo do caramba. Então, o Milei tirou milhões de pessoas da pobreza? Já tirou. Reduziu a inflação, reduziu os juros, só que tem toda uma máquina ali na Argentina que quer que volte aquela confusão, igual o Brasil. Quando o Brasil teve a Lava Jato, começou a combater o crime, prender graúdo, político, empresário corrupto, o sistema logo se rearticulou, livrou todo mundo, fez uma anistia a todos os corruptos e tá todo mundo aí de novo no poder. Na Argentina, a mesma coisa. Ele está resolvendo, mas o sistema está brigando. É uma doença ali, corroendo o corpo da Argentina. É difícil. Não estou dizendo que o Milei é o melhor presidente do mundo. Tem uma porrada de defeito, até aquela merda que ele fez, aquele lance da criptomoeda lá. Mas, porra, você reduzir juro, reduzir pobreza, reduzir inflação, é óbvio que vai ter uma turma tentando recuperar o poder. Uma outra boa notícia é que o FMI liberou dinheiro. Na sexta-feira a gente estava na espera, mas foi aprovado. E com essa grana do FMI e mais algumas medidas que ele tomou, a Argentina está se livrando do controle cambial. Óbvio que pode dar problema que soltamos o câmbio. Aí dá merda no câmbio e a inflação dispara de novo, esse cara cai. Mas o fato de você conseguir tirar as amarras da economia, esse é um negócio muito positivo para o país. Quem sabe ele não vai tirar mais milhões de pessoas da pobreza. Na Europa tivemos algumas boas notícias, como a inflação na Alemanha caindo, inflação caindo também na Espanha, mas tem que torcer para essa inflação não estar caindo por causa de recessão. No Reino Unido o PIB subiu acima do esperado. Na Europa também a reação da China, os Estados Unidos, fez as bolsas operarem no vermelho. Então a Europa está sofrendo aí por toda essa história da retaliação americana. A própria Europa pensou em retaliar, mas todo mundo pausou por 90 dias. Então teve essa confusão, a Europa também brigando, o que vai ter de tarifa, o que não vai ter. E aqui eu tenho sim, em parte, uma crítica ao Trump. Eu começo a achar que toda essa briga é por causa da China. Estou pensando também em fazer um vídeo aqui só sobre a disputa entre Estados Unidos e China, com uma linha do tempo, para que vocês entendam. Eu acho que é com a China especificamente, só que ele acabou brigando demais com alguns aliados. Mesmo que se resolva, vão ficar umas cicatrizes. E aí depois você tem que ver o que vai acontecer com o tempo. Os Estados Unidos já está sofrendo um pouquinho, eu vou mostrar para vocês. Então na Europa, o problema lá é burocracia, uma porrada de coisa, e aí tem essa briga com os Estados Unidos. Por enquanto, tudo pausado por 90 dias. Tem 90 dias para tentar relaxar um pouquinho antes dessa confusão voltar. E por falar em China, que eu disse que está brigando, a inflação lá caiu mais do que o esperado. Isso também pode ser uma redução da atividade econômica. Eles estão passando por uma deflação persistente. Não é uma coisa boa. O governo chinês também está brigando com os americanos, alertando para risco de viagem, pedindo também para a turma não vir estudar aqui, não viajar para cá. Tem a preocupação de que eles cheguem às vias de fato, então que os dois países tenham um rompimento geral. Essa confusão começou mais ou menos ali em março, quando os americanos taxaram em 20% por causa do tráfico.
chinês, que manda produtos para cá que eu não posso falar a palavra. Aí em abril teve mais uma taxação de 34%, a China começou a responder e essa escalada foi aumentando até que chegamos nesse patamar aqui, que a China aumentou a tarifa dos americanos de 84% para 125% a partir desse final de semana. Então os americanos botaram 20%, depois botaram 34%, a China respondeu, os americanos responderam, a China respondeu, a América... E isso foi tornando a situação muito dramática. Em relação aos outros países, por enquanto temos uma pausa. Só que a China é um player muito importante. Já mostrei para vocês diversas vezes essa imagem daqui, que no ano 2000 os americanos tinham vários países como parceiros principais no comércio global. E em 2024 a história mudou. A China é o principal parceiro de diversos países. Então a China começou a ocupar. Como? Aí a gente vai discutir aqui. E tudo que eu falo, vocês dizem que eu estou passando pano pro Trump. Não é. Eu já critiquei ele várias vezes, só que não tem como não olhar para a China e entender um pouco do que eles fazem. Quer dizer, a Alemanha fechando usina nuclear, dependendo de gás russo, e a China, ó, tome carvão. Aqui, o Obama e o Biden começaram a fuder a indústria do carvão. Ah, mas isso tá certo por causa do meio ambiente. E a China? Eles podem? Aí a União Europeia, os americanos, uma porrada de legislação trabalhista, questões ambientais, ó. E o pau torando na China. Eu não tô defendendo o modelo deles. Eu tô dizendo o seguinte, não dá para termos uma competição Brasil e China, por exemplo. Não dá. Aliás, por falar em Brasil, o Brasil ano passado taxou, foi ano passado ou no outro ano? Ano passado, né? Eu tô ficando velho, eu não tô tomando meu Q10 direito. Eu tomo a Tadala, mas não tomo Q10. O Brasil taxou em 100% as compras da China. Por quê? Porque é difícil concorrer. E aqui eu não estou dizendo se eu concordo ou não com a taxação. Não gosto dessas taxações. Mas é complicado quando os países ficam ali usando de artifícios diferentes. Achei errado quando a gente taxou a China e acho errado taxar daqui dos Estados Unidos a China dessa forma que estão taxando, principalmente brigando com os outros países. Os americanos poderiam, por exemplo, sentar com os europeus e criar uma zona de livre comércio, mas não deixar a China participar disso. Seria uma forma. Estados Unidos, Canadá, México daqui, Europa, parte dos asiáticos, mete lá uma porrada de país. É uma forma de se fazer. Então, isso tudo a gente vai ter muita discussão ainda, mas não dá para brigar com a China com as mesmas armas que você acha que eles estão utilizando. Você chega com um facão, o cara tá com a .50. Aí fica muito difícil, mas queria deixar claro que eu não concordo a priori com tarifas. Não concordo com isso, a não ser que alguém esteja te impondo muitas. Aí você vai devolver. Mesmo assim, fica ruim para os dois, tá? A China e os Estados Unidos também têm um comércio muito grande, alguns destaques de produtos importados aqui pelos Estados Unidos, brinquedos, jogos, equipamentos esportivos, 30 bi, móveis, roupa de cama, isso da China, tá? De outros países, os americanos também compram. A China também importa muita coisa dos americanos. Combustíveis, sementes, grãos, frutas, aeronaves, outras partes de aeronaves. Então, o comércio entre os dois países é muito importante para os dois. Mas voltando aqui, ó, quem tem a balança positiva é a China com 295 bilhões de dólares. Então, o jogo tá bom para a China, não para os Estados Unidos. A cada 3 anos, 1 trilhão fica complicado. Vou botar de novo na tela aí. Na balança comercial entre China e Estados Unidos, os chineses apresentam um superávit comercial de 295 bilhões. É muito dinheiro isso daqui. E por toda essa discussão que eu tô falando, você tem que ficar até o final do vídeo que eu vou dar minha opinião no final. Por toda essa discussão, essa semana o mundo parou. O mundo parou por causa das tarifas, toda essa briga que aconteceu. Estima-se que 10 trilhões de dólares foram limados do mercado durante o auge, né? Depois a coisa melhorou. Os bilionários perderam 536 bilhões após o tarifaço, eu vou repetir, perderam 536 bilhões. E aqui eu tenho um negócio curioso para perguntar para vocês. Presta atenção, sai do TikTok aí. Olha só. Se toda vez que sai uma matéria, bilionários ganham 100 bilhões, bilionários ganham 200 bilhões, o pessoal diz que se os bilionários ganharam é porque os pobres perderam, eu vou repetir. Toda vez que eu vejo uma matéria, Elon Musk ganha 100 bilhões. O que a esquerda diz? Porra, pro Elon Musk ganhar 100 bilhões, um pobre perdeu.
todos os pobres perderam. Então, qual o papo da esquerda? Para os bilionários ganharem dinheiro é porque os pobres estão perdendo. Então, por essa lógica, eu vou colocar de novo a matéria aí na tela, se os bilionários perderam 536 bilhões, os pobres ganharam 536 bilhões, porra, se quando os bilionários ganham, obrigatoriamente os pobres perderam, então quando os bilionários perdem, obrigatoriamente os pobres ganharam. Então, se o Elon Musk e os outros bilionários perderam 536 bilhões, isso significa que os pobres da Terra ganharam essa semana 536 bilhões, todos os pobres estão mais ricos? Porque se o inverso vale, eu queria entender, não sei se você entendeu, me diga nos comentários, mas se toda vez que um bilionário ganha dinheiro, um pobre perdeu, então essa semana todos os pobres ficaram ricos, porque os bilionários perderam 500 bilhões. Essa seria a lógica idiota da esquerda, né? Os pobres ficaram ricos essa semana. Mas dando sequência aqui, eu falei com vocês que o tarifaço está provocando alguns problemas, como um certo boicote internacional. Óbvio que essa história de produtos americanos proibidos em outros países tem também um pouco da mídia muito tendenciosa, né? Os caras pegam lá um exemplo e colocam. A hora que as vendas caírem, tipo, brasileiro boicotando o McDonald's, sabe? Se a gente começar a olhar muito isso, tudo bem. Um outro caso na mídia, a gente já vê que é até uma provocação. Mas eu sei que está atrapalhando. Eu já mostrei para vocês, tem carro que não está sendo importado aqui pelos americanos, tipo a Land Rover, que estava em dúvida se mandava carro ou não. Eu sei que tudo isso tumultua. Tanto que eu falei 1000 vezes aqui já para vocês o seguinte, no mercado financeiro é melhor uma má notícia do que notícia nenhuma. A incerteza é a pior coisa que existe no mercado financeiro. Então toda essa confusão gera incerteza, as pessoas não fazem negócio. E aí vira um problema. As tarifas automotivas podem custar 108 bilhões, então vocês estão vendo aqui o que eu falei da Land Rover, da Ford, da Tesla, de várias marcas. Os americanos tinham uma tarifa muito baixa, que inclusive caiu da década de 30 para cá, e agora com esse choque do Trump ela subiu, mas foi tudo pausado. Os chineses começaram a despejar títulos do Tesouro Americano, não foram só os chineses, os japoneses também, e pode ter sido isso que gerou uma pausa do Trump. Ninguém sabe, eu não tenho plano dele, nem você. Então fica muito difícil. Foi a China, foram os americanos, foram os australianos, foi a União Europeia. Não se sabe. Eu não sei, por exemplo, se o plano do Trump desde o início era esse. Vamos criar um calor, brigar com todo mundo. Por quê? Vamos voltar aqui. Só a única coisa que ele tá certo, tá? Os americanos tarifam pouco e os outros países tarifam muito. Então será que ele quis criar essa confusão? Os outros países vão baixar e no final os americanos não vão criar nenhuma tarifa? Pode ser. E aí ele colocou o bode na sala, colocou um elefante gigante na sala, tirou o elefante, tá todo mundo feliz com a sala. Meteu o bode, tirou depois, tá todo mundo feliz. Eu não sei, eu não tenho os planos dele e nem quero pegar. Arrumei aqui os planos dele, vamos dar uma olhada, não vamos porra nenhuma, deixa ele lá fazendo. Aliás, uma última notícia aqui, antes de eu gravar o vídeo, o Trump isentou telefones, computadores e chips das tarifas recíprocas. Então o receio que estava se tendo aqui nos Estados Unidos, do iPhone ficar caro, do MacBook ficar caro, a princípio não temos mais esse problema, não teremos lá na frente esse problema. A Apple encheu alguns aviões com 1 tonelada de iPhones, trouxe da Índia, com medo de tarifa, então isso daqui também já dá uma certa tranquilidade, até porque eu tenho mais um iPhone para trocar, então eu tô preocupado com os meus problemas também, e isso já me tranquiliza aqui um pouquinho. Algumas notícias que eu tenho daqui também é que a economia americana tá dando uma baqueada, a taxa média das hipotecas caiu pela 3ª semana consecutiva, mas o que eu escuto é que tá todo mundo com medo do juro subir. Essa é a grande preocupação na boca miúda aqui, que eu também tenho, porque eu vou comprar uma casa financiada, porque tem umas questões tributárias que um dia eu explico aqui. Então, a taxa tá caindo, mas tá muito alta. E se a taxa começar a subir? Fica todo mundo preocupado. A inflação caiu, essa foi acho que a melhor notícia da semana, caiu para 2,4 anualizada. Isso pode sim abaixar a taxa de juros, que segue alta demais, a taxa que está alta demais, 4,5 é um absurdo. Então o Fed já diz que uma chance de recessão fortalece um corte. A gente vai ter reunião dia 6 e 7 de maio, então maio vai ser extremamente importante. Vai ser importante no Brasil. Será que nós teremos mais uma alta de juros? Não sei. A inflação está subindo, a gente vai ver aqui. Então, reunião aqui nos Estados Unidos, reunião no Brasil, maio o bicho vai pegar. Poxa, Alan, mas o bicho já tá pegando. Eu sei, vai emendar. Vai ser abril, maio. Esse ano vai ser do caralho pra gente. Muita coisa acontecendo. Mas
pode ser também um freio de arrumação ali. O Trump pausou as tarifas, provavelmente porque estava todo mundo ficando assustado, porque o mercado estava reclamando, mas eu já disse que a gente não sabe quais são os planos dele. Agora, que a confiança do consumidor está caindo, está caindo. Uma pesquisa já mostrou que em abril a confiança do consumidor já caiu por causa de toda essa confusão, mesmo com Trump otimista que nós poderemos ter um acordo com a China. Então ele está otimista, está fazendo um acordo com a Índia, pelo menos eles estão dizendo que já está finalizada a primeira parte, tanto que no final da semana a Nasdaq deu uma respirada, o S&P deu uma respirada, e eu tô falando assim rápido com a linha do tempo para depois explicar o que está acontecendo no Brasil, para que vocês entendam o seguinte: não dá para entender o que vai acontecer, ou fazer uma previsão, vai acontecer exatamente isso, vai acontecer exatamente aquilo, não dá pra gente saber, porque eu não tenho os planos, você não sabe como os outros países vão responder, você não sabe, o Brasil vai estar aliado de fulano, a Europa vai fazer um acordo com a China, a Rússia vai entrar no meio, não dá pra gente saber. Mas se você não quer ficar sozinho, e aí é importante falar aqui, entre lá na minha comunidade. Então só uma pausa antes de falar sobre o Brasil e todo o resto. Tu quer aprender a investir em Bitcoin, quer aprender a investir aqui no exterior, quer viajar de graça com milhas e cartões, eu vou colocar o QR Code aqui em algum lugar, você entre na minha comunidade para não ficar sozinho aí, pelo menos, tá perdido aí, desesperado em casa, quem tá lá não fica perdido. Então o resumo, antes de falar do Brasil, é que a guerra comercial pode desacelerar a economia mundial, investidores e empresas estão evitando decisões de longo prazo e aí não estão investindo, o que é péssimo, novas retaliações a qualquer momento, eu acordo de madrugada, vou olhar, já tem notícia da China, difícil prever até onde vai essa disputa, ninguém sabe, países fora da disputa podem atrair investimentos, oportunidades de exportações, aqui eu coloco o Brasil, que está fora da disputa entre China e Estados Unidos, não está ali no meio, tem oportunidade de exportações, então vamos falar sobre o cenário do Brasil nessa terceira e última parte do vídeo. Eu estou animado com o Brasil. Poxa, Arlão, você é um iludido. Cara, eu fico animado até com o Vasco, eu não vou ficar animado com o Brasil. Eu tô animado porque nessa confusão o Brasil tem tudo que todo mundo precisa e o Brasil, historicamente, não toma muito lado e faz comércio com todo mundo. Então, para o Brasil, o cenário é muito positivo. O que preocupa a gente? O governo. O governo pode estragar essa história. Falando alguma coisa, gastando demais. Em relação a gastar demais, já está gastando. Tanto que a dívida bruta subiu 76,2% do PIB. É muito alto. E esse problema da dívida subindo aumenta o gasto com essa dívida. Então, toda vez que a gente tem a faca e o queijo na mão, ao invés de a gente passar lá a faca, o queijo, o pão, tem tudo na mão, a gente pega a faca e enfia. É foda, cara. Não pode fazer isso. E você que me acompanha aqui já sabe, o que acontece quando um país gasta demais? Pode acontecer inflação. Pois é. A inflação em março subiu 0,56, ficou acima do esperado, alimentos subindo muito, o que preocupa. Então, apesar da inflação ter sido menor que fevereiro, que foi 1,31, foi uma porrada, 0,56 foi acima do esperado, é muito, e elevou para 5,48 a inflação nos últimos 12 meses. Então, cara, não adianta ficar gastando demais, fazendo cagada, vai dar merda. E aí o problema é que com a inflação alta, a gente não consegue baixar o juro. Vamos imaginar o seguinte, se o Fed der uma derrubada no juro, não seria ótimo que o Brasil pudesse de cara derrubar? Faz uma reunião extraordinária, sei lá, meu irmão, derruba esse juro aí, derruba o juro. Provavelmente não vai poder, porque a nossa inflação está subindo. Não sei se o Fed vai derrubar aqui, tá? Porque essas tarifas têm um cheirinho inflacionário aqui também. Vamos aguardar. Mas no Brasil, a gente está criando a inflação. No Brasil, nós estamos criando a inflação. E o que acontece? Ano que vem, promete a Selic vai ter que ficar alta. Não à toa, no Boletim Focus dessa semana, a previsão para a Selic no final do ano que vem é 12,5. O único lado bom também disso é que a gente que tem tesouro, renda fixa, está investindo, vamos ter mais tempo para investir na renda fixa. E os ativos também vão segurar um pouco enquanto o juro não cair. Quer dizer, 1 a 2 anos pela frente, se nada for muito agressivo, 1 a 2 anos de juro elevado, possibilidade de aporte. Mas, cara, ninguém aguenta mais juro elevado. Você não vende carro direito, você não vende imóvel direito, é um desincentivo a empreender. Quem vai empreender no Brasil? Se com a renda fixa aí você já consegue 12%, 13% ao ano, 14%, 15% em CDBs aí de origem duvidosa, que depois fica todo mundo com o cu na mão, mas botaram dinheiro. Eu nunca falei sobre essas instituições aqui, graças a Deus, mas eu sei que vocês botaram a porra do dinheiro lá, ganhando 15% ao ano.
Quem vai abrir um negócio? Você vai abrir aí um Boticário, uma Subway, Cacau Show, não sei o quê. Quantos vai dar líquido no ano com uma porrada de risco? Contrata 5 funcionários, aí um falta, outro vai jogar bola, quebra, o outro tá de home office, cai da cadeira, te processa. Quando eu falava isso aqui, quando começou o home office, só uma pausa aqui, eu falei, vai ter gente caindo da cadeira processando, vai ter gente sendo mordida pelo cachorro processando, aí todo mundo, Charles fala as coisas engraçadas. Não, não é engraçado não, cara. É tragicômico, não é engraçado. As coisas que eu falo aqui são tragicômicas, porque a gente ri, mas elas acontecem e a gente paga. Então é uma tragédia, só que a gente consegue se divertir. Então o governo gastando demais causando inflação, gera juro e desincentiva tudo. Mesmo assim, teremos essa reunião aqui em maio e pode ser que o Fed diminua a taxa e o Brasil, eu não sei o que ele vai fazer, mas eu não estou esperançoso que nenhum dos dois diminua. O cenário final para o Brasil sobre as tarifas é que foi uma coisa, conforme os jornais disseram, menos ruim, eu dei essa expressão, mas foi menos ruim do que parecia. O Brasil também está com discussões abertas em relação ao aço, que preocupa demais, pode ser que a gente se dê bem, a China anda comprando mais alimentos do Brasil, o que também deixa um pouquinho a gente, de certa forma, tranquilo, só que temos as nossas incertezas. Então, devido aos nossos problemas, o Brasil teve uma fuga de dólares gigantesca. A gente não passa segurança para o investidor e, com isso, nós tivemos uma fuga muito grande de dólares do Brasil. Por isso que eu falo o tempo inteiro. Tem gente brigando aqui, o Brasil está tranquilo, só que a gente faz as nossas merdas. Esse é o grande problema. Se a gente não tivesse fazendo, ia estar bem demais. Então, em relação às tarifas, só as tarifas não preocupam tanto. O que preocupa, que eu já falei 1 milhão de vezes aqui, vocês não aguentam mais, mas eu vou continuar falando, é essa história de uma possível invasão de produtos chineses por causa do tarifaço. Isso pode acontecer, você pode sair andando por aí e essa virar uma imagem das lojas americanas. Sabe aquela bagunça lá da loja americana que você nunca entendeu como eles ganhavam dinheiro e depois entendeu que eles não ganhavam? Isso aí pode virar a loja americana, com tanta coisa da China. Aliás, isso é uma verdade, né? Eu passei 30 anos indo na loja americana e pensava assim, caralho, cara, 18 caixas, 5 atendentes e uma pessoa na fila. Como é que esses caras fazem dinheiro? Todo mundo roubando bombom, CD velho num canto, livro jogado. Cara, pô, esse cara deve ser muito bom. Como é que eles conseguem ganhar dinheiro? Aí depois a gente descobriu, não, eles não ganhavam dinheiro. Isso foi descoberto. E aquele pode virar uma imagem da loja americana. Então, eu expliquei tudo para vocês para tirar algumas conclusões aqui que já dá para a gente pensar, mesmo sem todas as informações. O que pode acontecer? Bom, no Brasil uma fuga de dólares, se a gente não fizer o dever de casa, se fizer tá tudo bem. Alguns produtos podem subir de preço se não controlarmos o dólar. Depende muito da gente. E exportações do agro, como carne, café, tem que estar em alerta. O Brasil tem que procurar os melhores parceiros e tirar proveito e incentivar a produção. Juros elevados por mais tempo. Ano que vem deve ficar elevado. E esses 2 pontos principais, pessoal. O Brasil precisa ser inteligente nesse momento. E o Brasil pode ganhar mercado com a China e com outros países. Nós temos alimentos. Nós temos outros bens. Cara, tá tudo na mão do Brasil. É só não fazer merda. Tá tudo na nossa mão. É só não errar. É só não errar que as coisas podem dar certo. Então, consegui no vídeo de hoje aqui, rapidinho, em 8 minutos e meio, mostrar tudo o que aconteceu, o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo, a semana que o mundo parou. E o pior de tudo, né? A gente não sabe se semana que vem vai parar de novo, se na outra vai parar. Eu espero que sim. Só relembrando vocês que nem próximo das piores crises que eu já vi aconteceu essa semana. 2001 foi muito pior e 2008 foi a pior crise financeira que eu já vi. A gente está muito longe disso ainda. Quando for para entrar em pânico, eu aviso aqui. Ande embora, você já sabe. Quer aprender a investir? Entre na minha comunidade para não se sentir sozinho. Se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e já me diga nos comentários. E aí, bichão? Teremos um vencedor nessa disputa entre China e Estados Unidos? Todo mundo vai ganhar? Todo mundo vai perder? China vai ganhar? Estados Unidos vai ganhar? Me diga nos comentários o que você acha. Se gostou do vídeo do canal, te ensino até a próxima.